Dia, sejam todos muito bem-vindos ao Amanhecendo com Propósito. Hoje nós já estamos aqui para a glória do nome do Senhor, nesta manhã, quinta-feira, um momento em que Deus preparou para que nós pudéssemos estar aqui, conhecendo um pouco mais dos propósitos de Deus para a nossa vida, de como ter uma vida com propósito. E nesta manhã, eu quero trazer para você essa reflexão do dia, para que você possa, nesta manhã, receber essa direção da parte de Deus. Tenho certeza que será extraordinário para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para todas as pessoas que te cercam. Quando nós entendemos algumas coisas da parte de Deus, a nossa vida aqui na terra, nós erramos menos. Como diz Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas nesta manhã, eu venho aqui trazendo para a sua vida os propósitos de Deus ao seu coração. Eu tenho certeza que será extraordinário. Estou aqui colocando pro ladinho, convidando mais pessoas para que nós possamos começar esta manhã, trazendo aos corações aquilo que o Senhor determinou, amém? O nosso amanhecendo com propósito, né? Bom dia a todos que estão chegando, que o Senhor possa trabalhar em cada coração, em cada vida. E deixa Deus te usar. Vai colocando pro ladinho também, convidando todo mundo das suas redes, para que nessa manhã a gente possa ter um encontro maravilhoso. E o nome do Senhor ser glorificado através das nossas vidas aqui nesse lugar. Amém? Todo mundo já pôs aí pro ladinho. Vamos colocando. Seja bem-vinda, Joana. Seja bem-vindo, Vitor Pedroso. É o Vitor. Bom dia, Vitor. A paz do Senhor. Que nesta manhã o Senhor possa falar aos nossos corações. O nosso tema de hoje é criado para ser eterno. Criados para ser eterno. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida nesta manhã. Que nós possamos entender que que nós somos criados para ser eterno é um propósito de Deus. Faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós entendermos a eternidade. Entendemos que nós fomos criados por Deus para ser eterno. E lembrar disso. Seja bem-vindo, Sandra. Bom dia, minha linda. Seja muito bem-vinda. O nosso Amanhecendo com Propósito, Dalila. Seja bem-vinda. Senti sua falta ontem, Dalila. Mas hoje você tá aí. Sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Vão chegando, já vai colocando pro ladinho assim, ó, convidando, já coloca a seta assim pro ladinho, já sai convidando todo mundo das suas redes, seus amigos, para que possa estar aqui conosco nesta manhã, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje nós estamos amanhecendo com propósito. Aleluia! Chegou! Glória a Deus, Dalila! Seja muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui na live. Fazer live de manhã para mim é um desafio, eu fico bem rouca de manhã. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre criado para ser eterno. Nós sabemos que nossa vida não para aqui. Nós sabemos que nós fomos criados por Deus para ser eterno. Que nesta manhã você possa abrir o teu coração
para receber essa mensagem da parte de Deus. Eu tenho certeza que a mensagem do Senhor para você nesta manhã pode te dar algumas direções, pode te fazer pensar em algumas coisas que talvez você não pensava antes, mas que aquelas pessoas que verdadeiramente têm uma vida com propósito, elas precisam compreender isso. E por isso que esse Amanhecendo com Propósito vem trazer para vocês clareza a respeito do propósito de Deus para as nossas vidas. Seja bem-vinda, Cláudia! É muito bom ter você aqui nesta manhã. Thelma já está aqui também, graças a Deus. Seja bem-vinda, Thelma! Hoje chegou no cedinho, hoje está todo mundo aqui, glória a Deus. Fico muito feliz por ter vocês aqui comigo na live, glória a Deus. E convide mais pessoas, ó. Vamos fazer aquela corrente do bem? Coloca a setinha pro lado e manda para todo mundo. Só vai vir aquelas pessoas que o Espírito Santo despertar nesta manhã para estar aqui conosco. Assim como você chegou aqui, eu quero que você convide outras pessoas. Então coloca a setinha aí pro lado e sai convidando todo mundo. Eu vou esperar você fazer isso. Convide. Vamos fazer essa live chegar ao máximo de pessoas nesta manhã, para que mais pessoas venham entender a respeito do seu propósito, do propósito de Deus para a vida delas. Porque quando isso acontece, as pessoas elas saem do estado da ignorância, elas saem do estado de vítima e ela passa a entender que a vida dela tem um propósito muito maior. Já chamei, tô esperando o pessoal. Isso mesmo, Dalila. Glória a Deus. É isso mesmo, a gente chama e a gente espera. É Deus que manda. Glória a Deus. O versículo de hoje está em Eclesiastes, capítulo 3, no verso 11. Vai ficar salva sim, Dalila, vai ficar salva. E aí depois pode encaminhar para quem quiser, comentar, tá bom? Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que diz assim: Deus tem, né? E aí agora a gente vai para plantado a eternidade no coração humano. Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Franci Oliver, seja muito bem-vinda na nossa live Amanhecendo com Propósito, aleluia. Essa vida não é tudo que há. Nós precisamos entender que a vida que nós vivemos hoje não é tudo que existe para nós. Deus, Ele preparou uma eternidade para as nossas vidas. Hoje é a pontinha do iceberg. O que nós vivemos hoje é só a pontinha. Porque Deus preparou a eternidade para nós. Seja bem-vindo, santos. Que Deus abençoe sua vida. A vida é apenas um ensaio. Você sabia que hoje você está apenas ensaiando? A nossa vida aqui hoje, ela é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Nós estamos aqui ensaiando, nos preparando para o espetáculo maior, para viver eternamente com Deus. Essa vida aqui, ela é um preparo. Seja bem-vinda, Andréia. Essa vida aqui, ela é um preparo. Você passará muito mais da sua vida na eternidade. Depois daqui. Aqui, ela é só uma preparação. Nós aqui nessa terra, nós vivemos no máximo, uns 100 anos. Quando as pessoas chegam aos 100 anos, elas precisam agradecer a Deus, né? Ficar feliz porque conseguiu chegar lá. E se chegar com saúde, melhor ainda. A nossa perspectiva de vida nessa terra, ela é
pequena, mas nós passaremos uma eternidade com Deus para sempre. Você sabe o que é isso? Para sempre viveremos com Deus. A terra aqui, ela tem um tempo de validade para todos nós. Mas após essa vida, será eternamente. A Bíblia diz que Deus tem implantado a eternidade no coração humano, conforme nós lemos em Eclesiastes 3:11. Por isso que nós não queremos morrer. As pessoas, elas querem viver. E não importa quanto tempo já se passou. Não importa se essa pessoa tem 30, 40, 80, 90. Nós nunca queremos perder. Nós queremos que os nossos entes queridos vivam conosco para sempre. A morte, embora seja esperada pelo homem, ela não é vista com bons olhos para nós. Porque quando nós nos deparamos com a morte, é um sentimento de injustiça, de algo anormal. E nós choramos. Nós questionamos e não queremos compreender, não queremos aceitar muitas das vezes a morte. Mas nós temos que entender que esse corpo que nós vivemos hoje é uma moradia temporária. O corpo que você está hoje é uma moradia temporária. Deus nos fez de corpo, alma e espírito. O corpo, ele é temporário. Seja bem-vindo, R. Santana. O nosso corpo é temporário. Essa casca que nós vivemos aqui é uma temporária habitação. A nossa alma, ela é eterna. É ela que vai viver eternamente com Deus. É ela que vai viver eternamente com o Pai no céu. A Bíblia nos diz, de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que nós vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Nós devemos viver nessa vida, uma vida se preparando para estar lá na eternidade. Nós devemos viver e entender que esse corpo que nós vivemos hoje veio do barro, um dia voltará para lá. E hoje, mais do que nunca, sentimos isso. Vemos o quanto nós somos finitos. O quanto nós somos finitos. O quanto ninguém é super-homem. Não existe super-homem, não existe super-mulher. Nós morreremos. Nós morreremos. Seja bem-vindo, Ricardo, Carol, sejam muito bem-vindos. Um dia a morte chegará para nós. Um dia nós estaremos eternamente com o Pai. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Porque nós fomos criados por Deus para ser eterno. Por isso, Ele colocou esse sentimento dentro do nosso coração pela eternidade. Por isso que nós ansiamos em viver, em querer viver e fazemos de tudo que tiver ao nosso alcance para continuarmos vivendo. Mas a Bíblia nos diz que tudo que nós vivemos aqui é uma preparação para a eternidade. Como você tem se preparado nessa vida para a eternidade?
Porque você acreditando ou não, isso é real. Compreendendo ou não, é real. É a única certeza que nós temos. É que um dia morreremos e que nossa alma, que é eterna, vai viver eternamente com o Senhor. Quantos que estão aqui querem viver eternamente com Deus? Coloque seu comentário, diga eu quero. Quem quer viver eternamente com o Pai, eternamente com o Senhor? Porque a única certeza que temos é que somos criados para ser eterno. E como seres eternos, nós temos que nos preocupar com a eternidade também. Porque se a vida fosse para ser vivida só aqui, então estaria tudo bem, porque você não precisaria se preocupar com o que você faz, porque após a morte tudo se acabaria mesmo, então as pessoas seriam muito mais egocêntricas do que são hoje. Só que não acaba aqui. Então nós temos que entender isso mesmo. Olha lá, eu quero. A Thelma está dizendo, a Cláudia está dizendo eu quero. O Santo Israel está dizendo eu quero. É isso mesmo. Que nós possamos ansiar para viver a eternidade com Deus. Porque a única certeza que nós temos é que um dia morreremos. Mas quando esse dia chegar, que nós possamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Tragicamente, muitas pessoas terão que suportar a eternidade sem Deus. Por quê? Porque escolheram viver aqui nessa terra sem Deus. A eternidade só será uma resposta a tudo que você viveu aqui nessa terra. A tudo que você viveu aqui nessa terra. A eternidade só será uma resposta. Como estamos vivendo hoje? Como estamos dedicando a nossa vida hoje? O que estamos plantando no reino? Porque certamente colheremos. Certamente a eternidade virá como resposta. E que essa resposta seja viver eternamente com o Senhor. Quando nós compreendermos plenamente que há vida, que há mais na vida do que somente viver no aqui e agora, há mais na nossa vida do que o aqui e agora, há mais na nossa vida do que as 24 horas que vivemos, do que os 30, 40, 50, 60 anos que Deus nos permitiu viver nessa terra, 80, 90, não sei quantos anos você vai viver. Acredite que há muito mais do que isso. E nós precisamos começar hoje a preparação para a nossa eternidade com Deus. Começar hoje a já ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Santos Israel Barbosa. Verdade, prima. Glória a Deus. Glória a Deus. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais o resto tudo não vai ter tanta importância. Você sabia disso? Quanto mais próximo você estiver de Deus, os problemas aqui dessa terra serão banais.
Quanto mais próximo você viver de Deus, as coisas que você hoje tem por importante, talvez essas coisas elas se tornarão insignificantes, se tornarão banais. Porque você começará a dar importância para outras coisas que verdadeiramente são importantes. As suas prioridades mudarão quando você estiver vivendo eternamente com Deus. E hoje, quando você prioriza o reino, quando você busca as coisas eternas que são as coisas de Deus, quando você decide ter uma vida diferenciada, buscando as coisas que são do alto, com certeza, todo o resto, as outras coisas, passarão para o segundo plano. Porque o primeiro lugar na sua vida estará o reino de Deus. E você começará a viver isso com uma verdade. Sairá naturalmente. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida será algo natural. Conforme Mateus 6,33, a palavra do Senhor nos diz isso. Ali em Mateus 6, nos traz muitas preocupações da vida. Mas quando você passa a priorizar o reino e colocar ele em primeiro lugar, todas as demais coisas, elas não são mais tão importantes assim. Porque você entende que quando você busca o reino em primeiro lugar na sua vida, todas as demais coisas que antes era a prioridade, que antes você colocava como prioridade na sua vida, já não é mais. Porque o Senhor as acrescentará na sua vida. Será acrescentadas. Porque o que verdadeiramente importa nessa vida é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando você vive à luz da eternidade, os seus valores mudam. Quando você vive à luz da eternidade, as suas prioridades são outras. Você utiliza mais sabiamente o seu dinheiro. Você utiliza mais sabiamente o seu tempo. Você passa a dar maior valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, em vez de valorizar a fama, o dinheiro, a riqueza, realizações ou mesmo prazeres. As suas prioridades, elas serão reorganizadas. Escute, eu não estou tirando a importância dessas coisas. Porque enquanto eu tô aqui nessa terra, eu preciso do dinheiro para comer. Não dependo dele, dependo de Deus. Mas eu preciso do dinheiro para comprar minhas coisas, pagar minhas contas. Eu não tô trazendo aqui para você viver numa bolha. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que quando você entende que você é maior do que esse corpo que você vive, que você tem uma alma que é eterna, e que o propósito de Deus e que Deus nos criou para viver eternamente com Ele. Quando você compreende que o que você está vivendo aqui nessa terra é temporário. Você está aqui nessa terra de passagem. A sua passagem nessa terra, ela se torna organizada de acordo com as suas prioridades, de acordo com os seus valores. Você passa a valorizar o que realmente é importante e não as coisas banais ou fúteis dessa vida. Você valoriza o seu tempo. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas as coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Luana, você quer participar ao vivo? É isso mesmo?
Ou você apertou sem querer o botão, meu amor? Fala aí. Se alguém quiser participar ao vivo, eu abro um espacinho para você falar. Então, bom dia. A paz, minha linda. Que nós possamos viver hoje organizando as nossas prioridades, organizando o nosso tempo. Porque antes de conhecer a Deus, antes de conhecer os propósitos do Senhor, às vezes a gente coloca ali como prioridade um monte de coisa. Mas quando você entende que Deus nos criou para ser eternos, que Deus nos criou para ser eternos e que você está nessa vida só de passagem, você passa a colocar como prioridade na sua vida o que verdadeiramente é importante. Seja bem-vinda, Michele, enfermeira. Deus abençoe sua vida, minha linda. Então você passa a olhar para a vida e entender que tudo tem um propósito. E se o propósito da minha vida é viver de acordo com o propósito de Deus para mim, e eu sei que o propósito dele na minha vida, que ele está preparando a eternidade para mim, eu vou viver hoje como? Me preparando da melhor forma possível para que eu possa me encontrar com o meu Deus. Porque a eternidade, ela só responderá a como eu vivi nessa vida. Muitos passam achando que tudo que você faz aqui não tem consequência. É isso que o inimigo das nossas almas, que é Satanás, e é isso que ele quer que você acredite. Que não tem consequência para a vida que você vive aqui. Que tudo que você faz aqui é passageiro e você não vai levar consequências para a eternidade. Mas escute, a Bíblia diz que todas as nossas ações aqui nessa terra tem um livro que tudo está sendo escrito. Tudo está sendo escrito nessa terra. Tudo que você faz, haverá uma consequência. Toda atitude, toda forma que você decidiu viver, haverá uma consequência. Então, já que você tem essa consciência, que eu fui criada por Deus para ser eterno, e aqui é uma preparação, então eu vou me preparar da melhor forma possível. Aqui é a escola do Senhor. É aqui que você se prepara. É aqui que você estuda. É aqui que você entende um pouco do reino. É aqui que você aprende a amar o próximo como a si mesmo. É aqui. A palavra do Senhor, ela diz que assim como o ferro afia o outro, assim somos nós, junto com os outros irmãos, ajudando um ao outro, orientando um ao outro, afiando um ao outro. É desafiador conviver em pessoas, só que é necessário convivermos, estarmos uns com os outros, porque o Senhor usará as pessoas que estão à sua volta para moldar o seu caráter, para moldar a sua personalidade, para moldar quem você é como pessoa. Talvez as pessoas que estão à sua volta, você está passando por um momento de dificuldade, por um momento de luta, de tribulação. Ei, olha para isso como uma escola, como um aprendizado do Senhor e diga: Senhor, me ajuda a passar por esta fase. E o Senhor Jesus te ajudará a enfrentar tudo isso, a passar por tudo isso e a entender o propósito de você estar passando pelo que você está passando hoje. Nada é por acaso, nada. Talvez você está precisando aprender alguma coisa ainda. E eu costumo dizer que é melhor aprender logo. Senhor, o que eu preciso aprender, Deus? Por que eu estou passando por isso? Então, me ajuda a compreender, Senhor, qual é a tua vontade. Qual é a tua vontade? Porque eu estou passando por tudo isso. Me ajuda a entender, para que eu possa entender e aprender. E quando eu aprendo, aí eu passo. É que nem um videogame. Você vai passando de fase.
até você se tornar uma estatura de varão perfeito. Aleluia. Tem pessoas que passam por essa vida sem pensar na morte. Ai, Diana, você tá falando de morte agora de manhã. Hein? Que comentário, que coisa mais temerosa para se falar agora de manhã. Mas é verdade. É amanhecendo com um propósito. Não adianta eu vir aqui só falar de bênção, 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 bênção. Eu quero que você seja abençoado até a eternidade. Eu quero poder chegar lá no céu, e nos assentarmos à mesa de Deus e cearmos com Ele. Para isso é necessário você entender isso aqui agora. Isso mesmo, Leandro. É uma evolução. Você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai amadurecendo em Deus. Você vai amadurecendo. Olha o Leandro falando. Haha, eu amo a morte. Ela é minha companheira para a vida eterna. É verdade? É verdade. A morte não é o fim para você. A morte, tem muitas pessoas pensando que a morte é o fim. Mas eu venho nesta manhã, nesse amanhecendo com um propósito, falar para você, talvez você foi enganado. Mas Deus está permitindo você estar aqui nessa live para você entender. A morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte não é o fim, mas a morte é uma transição para a vida eterna. Por isso existe consequências eternas para tudo que você faz aqui nessa terra. A morte não é o fim. Ela é uma transição. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito alegre, comunicativa, risonha. E quando eu entrei no hospital, quando eu fui trabalhar, quando eu trabalhava no Instituto do Câncer, aí a moça na entrevista falou assim: eu vejo que você é uma pessoa muito alegre. Aqui é um hospital onde morrem muitas pessoas. Como que você lida com a morte? O que a morte simboliza para você? Ah, irmãos, ela perguntou isso para quem? Para uma crente. Ela perguntou isso pra quem? Pra uma crente da Gema. Ah, minha filha. Pois se eles não quisessem que eu falasse de Jesus dentro daquele hospital, ali seria a oportunidade para fechar as portas. Porque quando ela falou isso pra mim, irmãos, eu minha cabeça não pensou. Eu só falei. Porque viver as coisas de Deus precisa ser para você como respirar. Falar da glória de Deus precisa ser algo tão natural, que você não precisa ficar fazendo muito esforço, sai. E aí quando aquela mulher me perguntou isso, eu falei pra ela assim: olha, a morte pra mim, ela é uma passagem. É ela que vai me levar para viver eternamente com Deus. Eu digo que a morte, ela é a resposta para tudo que nós vivemos nessa vida. Uns passarão para a glória eterna, outros não. Mas eu acredito que para mim a morte faz parte do nosso processo de evolução, de crescimento. E aí aquela mulher me olhou assim: então a morte para você é uma passagem. Eu falei: sim. A morte é o único caminho que vai me levar a Deus. Pensei falando isso numa entrevista de trabalho, irmãos. Falei. E olha, eu vou falar pra você. A morte não é o fim. E se você está ouvindo aqui hoje, você está vivendo uma pontinha do que é a vida. Uma pontinha. Porque a maior parte dela está na eternidade. E como nós vivemos hoje, vai determinar a eternidade que teremos, se será com Deus ou não. Então que você possa refletir na sua vida hoje, como eu tenho vivido hoje.
Como é que eu tenho me comportado hoje? O que eu tenho plantado hoje para colher na eternidade? Tem coisas que só a eternidade responderá. Tem situações que vivemos nessa vida que só a eternidade nos dará respostas. Mas vale a pena confiar no Senhor. Certa vez eu fui falar de Deus para um paciente. Ele já estava com um diagnóstico fechado. Não tinha mais o que ser feito, mas ele estava muito consciente. E ele ia morrer a qualquer momento. E eu não podia perder aquela oportunidade de poder falar de Deus para ele. Seja bem-vindo, Ralph. Eu não podia parar, deixar de falar para ele a eternidade. E aí eu cheguei naquele moço e falei: Senhor, você já ouviu falar de Jesus? E eu tentei ali evangelizar e falar do reino de Deus para ele. E explicar para ele que a vida com Deus, ela era eterna. Que a vida com Deus, ela era eterna, e tudo que nós vivemos hoje, a eternidade trará a resposta para tudo que vivemos hoje. E aquele homem, ele olhou para mim, muito sério. E ele falou assim: se eu vivi a minha vida inteira sem Jesus, não é agora que eu preciso dele. Irmãos, dizem que no hospital nós sentimos muita coisa, e isso é verdade. Eu senti uma trevas naquele quarto. Meu coração apertou e eu fiquei muito triste. Porque nós sabemos o fim daqueles que não querem saber de Deus. E aquele homem, com todas as palavras, ele falou isso: se eu vivi até hoje sem Deus, não é agora que eu preciso dele. E aquele homem partiu. E que o Senhor tenha piedade da alma dele. E eu digo para você, aquele dia foi o último dia daquele homem. Hoje você não sabe se é seu último dia. Nós temos que viver como se fosse o último dia das nossas vidas, porque o amanhã ele é incerto. A certeza que temos é o hoje. Então, se você tem certeza, se você está vivo, se você está me ouvindo, se você está aqui na live, aproveita o momento agora e reconcilia-te com o Senhor teu Deus. Aproveita o momento agora e fala: Deus, eu quero passar a eternidade contigo. Irmãos, como é difícil você pensar que você vai viver uma vida inteira, e depois você morrer e não passar a eternidade com Deus. Eu digo para você, é melhor estar com Deus. Para que você possa estar com Deus, você precisa sair da média. Você precisa não ser um cristão medíocre, sabe? Mediano. O que é isso? É buscar a Deus meia boca, sabe? Fazer tudo de qualquer jeito. Deus é santo. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Ele quer você por inteiro. Ele quer você corpo, alma e espírito. Ele quer que você viva na dependência dele. Ele quer que você o convide todas as manhãs para estar com ele. Ele quer que você o convide todas as manhãs. Ele quer ter um relacionamento íntimo contigo, assim como ele tinha com Adão lá no Jardim do Éden, que todo fim de tarde ele vinha conversar com Adão. O Senhor quer que você tenha o hábito diário de conversar com ele, de se relacionar com ele, e já ir tendo o engajamento de se relacionar com Deus aqui na terra. E isso será só a pontinha, porque passaremos a eternidade com Deus, porque Deus nos fez para sermos eternos. E eu digo mais para você, o nosso cérebro humano não é capaz de compreender a maravilha
e a grandeza que é o céu. O nosso cérebro humano, olha que nós já vimos muita coisa, mas nós não somos capazes de compreender com o nosso cérebro humano a grandeza que Deus tem preparado para nós. É aquilo que o olho não viu, aquilo que nunca chegou ao coração do homem, aquilo que o ouvido nunca ouviu. São as bênçãos que Deus tem preparado para os seus filhos. Ei, vai valer a pena. Vai valer a pena cada lágrima que derramamos aqui nessa vida. Vai valer a pena cada choro, cada momento de dor. Vai valer a pena abrir mão do pecado, abrir mão do mundo. Vai valer a pena tudo que você abriu mão aqui para a glória de Deus. Vai valer a pena. A eternidade será maravilhosa. Em 2 Coríntios, fala que essa leve e momentânea tribulação. Deixa eu ver se eu encontro. Essa leve e momentânea tribulação. 2 Coríntios 4. Não achei, mas eu vou falar. Essa leve e momentânea tribulação, tudo que nós enfrentamos hoje, não há de ser comparado com a glória que um dia há de ser revelada. Ei, o que eu encontrei aqui que eu quero ler, fala assim, ó. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Romanos 5 também fala. Temos esse tesouro em vaso de barro. Quando você entende que a sua vida é do Senhor e que você vive por um propósito que é maior do que você e que toda a honra, toda a glória na sua vida pertence a Deus, você entende que o tesouro maior é dele. Tudo que você faz é para a glória dele. E nós somos vasos de barro. E aí você fala que nem aqui, né? Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Tudo é dele. Todo dom, todo talento, tudo para ele. Tudo vem dele, tudo é para ele. De todos os lados, tem pessoas que falam assim, você vem para Deus que sua vida vai ser bênção, só glória, só aleluia, de glória em glória, vitória em vitória, e você não vai ter sofrimento. É mentira! Isso é mentira. Quem falou isso para você estava te enganando. Teremos luta, sim. Passaremos por dificuldades, sim. Também poderemos ficar desempregados, também poderemos passar por dificuldades. Sim, tudo isso nós passamos. Nós estamos na terra, vivemos nesse corpo físico. Estamos sujeitos a passar por muitas situações. Mas olha o que a palavra diz. Verso 8. De todos os lados somos pressionados. Aleluia! Mas não desanimados. Podemos ser até pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. O Senhor está contigo, aleluia. Abatidos, podemos até ser abatidos, mas não destruídos. Aleluias. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelado em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal.
de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Aleluia. Eu não sei como você está aqui nesta manhã, mas o Senhor quer que você entenda que o Senhor te fez para ser eterno, que você vai passar a eternidade com Ele. E essa tribulação, essa leve e momentânea tribulação que você está passando hoje, não há de ser comparada com a glória que Deus revelará na sua vida. Vai valer a pena você ter passado pelo que você passou, vai valer a pena você suportar a dor que você está vivendo hoje. Ei, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus nesta manhã, Ele está contigo aí na sua casa. Sinta a presença de Deus te fortalecendo aí onde você está. Sinta e entenda que você não está só. Quando você decide entregar sua vida para Deus, quando você decide dizer, Espírito Santo, guia minha vida, guia minha mente, guia meus comportamentos, eu me entrego a Ti. Quando você se coloca sob o senhorio do Senhor, Ele passa na luta com você. E nós podemos até ser pressionados por todos os lados. Mas nós não ficamos desanimados porque nós entendemos que nossa vida está sob o controle de Deus. Nós podemos ficar até perplexos com tudo que nós vemos, mas o desespero não ficará mais no nosso coração. Não andaremos desesperados como o mundo, porque o Espírito Santo de Deus nos dará equilíbrio. A paz. A paz que excede todo entendimento, que é Jesus. Ele trará a paz dele que excede todo entendimento para o teu coração. O inimigo pode até estar te perseguindo. E detalhe, como a nossa luta ela é espiritual, o inimigo pode usar quem for. Pode usar o teu chefe, teu marido, se ele der lugar, teus filhos, as pessoas que estão à sua volta, tudo. E assim, quando você está sendo perseguido, às vezes não adianta você fugir, não. Não adianta você abrir mão desse casamento, não adianta você sair do trabalho, não adianta você mudar de cidade, mudar de país. Aí eu vou sumir dessa casa que eu tô sendo perseguida, a luta é tão grande. Não adianta. Se você está passando pela fase de ser perseguido, o negócio é se apegar com Deus, é se entregar para Deus, é pedir pro Espírito Santo te ajudar a guerrear as suas guerras, entendendo que a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Você precisa se equipar com as armas certas. Sabe por quê? Você pode até ser perseguido, mas você não está abandonado. Você sabe que você tem um Deus, que Ele está com você e que Ele está no controle de tudo. Você está entendendo isso nesta manhã? Coloca o coraçãozinho assim, ó, porque quando vocês apertam, eu entendo que vocês estão entendendo. Ou vocês comentem, vocês estão tão quietinhos. Você está compreendendo isso essa manhã? Que tudo que você está enfrentando hoje não será comparado com a glória de Deus que há de ser revelada sobre a sua vida. Vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena, meu irmão. Porque lá na eternidade com Deus, aleluia. Oh, irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui nesta manhã. Dá vontade de chorar. Dá vontade de falar em línguas estranhas. Arabassudecai. Dá vontade de você fazer tudo que o Senhor quer que você faça. Sabe por quê? Aleluia! Porque o Senhor, Ele está passando na luta conosco, Ele está conosco. Você entenda, Ele está com você aí na sua casa. Ele está com você aí na sua vida. E a eternidade com Deus, ei, eu não sei o quanto você tem chorado, mas a eternidade com Deus, lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá traição, lá não haverá decepção, lá ninguém vai sofrer o luto.
Lá viveremos eternamente com Ele. Eternamente nos alegrando com o Senhor. A Bíblia diz, este é o significado das escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Ei, você ama o Senhor? Você verdadeiramente ama o Senhor? Assim como Jesus perguntou a Pedro antes de Pedro trair: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Seja bem-vindo, Silas. E mais uma vez Jesus falou: Pedro, tu me amas? E Pedro entristeceu o coração. Ele disse: Senhor, tu sabes. O Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Escute. Pedro, depois desse questionamento, mesmo dizendo que amava o Senhor, nós sabemos que ele traiu o Senhor. Pedro, no seu momento de fraqueza, ele chegou a trair o Senhor Jesus. No momento em que mais Jesus precisava dos seus discípulos, ele não pôde contar. Sabe por quê? O que Jesus nos ensina com tudo isso? Que nos momentos das suas maiores lutas, nos momentos das suas maiores batalhas travadas, talvez você não possa contar com ninguém. Talvez você não possa contar com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu esposo, com seus filhos. Talvez você se sinta só. Talvez você não consiga depender de ninguém. Você não possa contar com ninguém. É a lição que Jesus nos ensina. Porque quando ele foi para a cruz, ele foi sozinho. Quando você vai para a cruz com Cristo, é uma decisão a só. É uma decisão solo. É só você que vai decidir. Uma mãe não pode salvar o seu filho. Você não pode salvar seus filhos. Você não pode salvar seu marido. Você não pode salvar seus amigos. Você pode salvar a si mesmo. Jesus foi crucificado. Pedro ficou lá triste, se arrependendo amargamente. E esse foi o momento de fraqueza de Pedro. Mas quando Jesus foi levado aos céus e disse que derramaria o Espírito Santo sobre a terra, Pedro, juntamente com os outros discípulos, ficaram lá no templo, esperando a descida do Espírito Santo. O mesmo Pedro que traiu Jesus outrora. Foi o mesmo Pedro que recebeu a graça do Espírito Santo sobre a vida dele. E Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou ousadamente e trouxe uma palavra cheia do Espírito Santo de Deus. Mais de 3.000 almas foram salvas só naquele dia. Sabe o que Deus está falando com você nesta manhã? Não importa se você errou, não importa se você pecou, não importa se você o traiu, se você virou as costas para o Senhor, não importa como você tem vivido a sua vida até hoje. Decida hoje, a partir de hoje, a se preparar para uma vida na eternidade com Ele.
Porque nos seus momentos de fraquezas, você pode ter errado. Ei, o Espírito Santo de Deus, assim como ele estava ali em Atos 2, que todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo de Deus e tiveram as suas vidas impactadas por ele. Da mesma forma, nós estamos aqui nessa live reunidos. O Espírito Santo de Deus está aqui na minha casa e ele está aí na sua casa também. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus que bate na porta do teu coração, te convencendo que você depende dele. Que você precisa do Espírito Santo para que você possa ter a sua vida transformada. Assim como Pedro tem o seu antes e depois do encontro com o Espírito Santo. Você também terá seu antes e depois do encontro com o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo de Deus ele entra, a Bíblia diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado. O Espírito Santo é o que nos ajudará a manter um relacionamento íntimo com Deus. Seja bem-vinda, Daniele. O Espírito Santo vai te ajudar nessa jornada até a eternidade. Muitos vão ouvir essa live e vai desligar e vão continuar as suas vidas como se nada tivesse acontecido. Mas se você quer viver a eternidade com Deus, é necessário tomar decisões, colocar a casa em ordem, pôr tudo no lugar. Deus é santo e ele requer santidade do teu povo. Deus é puro e ele requer a pureza do teu povo. Ah, irmã, eu não consigo me libertar, eu não consigo parar de adulterar, eu não consigo parar de roubar, eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar de enganar minha esposa, eu não consigo parar de ver pornografia, eu não consigo parar de ficar me masturbando, eu não consigo parar de pecar. Ei, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar nessa jornada. Peça ajuda ao Espírito Santo. Leve todos os seus problemas a Ele em oração. Peça que Ele venha com a luz dele te purificar, te lavar com o sangue de Jesus. Sabe por quê? Quando você se encontra com Jesus, tudo se faz novo na sua vida. Porque a Bíblia fala assim, olha, eis que quando você se encontra com o Senhor Jesus, tudo que se faz novo dentro de você. As coisas velhas são passado. Eis que o novo de Deus, ele surge no teu coração. Diga para o Senhor, Deus, eu quero viver o teu novo na minha vida. E o Espírito Santo vai te ajudar. Quebrante o teu coração na presença dele. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado, contrito, o Senhor não despreza. Se arrependa dos seus pecados. Peça ao Espírito Santo ajuda, forças. E com certeza você conseguirá, como Pedro, ter um encontro com Deus. Como Pedro, ser curado, ser perdoado. E aonde abundou o pecado, vai superabundar a glória de Deus. Receba essa palavra nesta manhã. Se você está entendendo, se você está confirmando, se manifeste aí nesta manhã. Escreva, coloque o coração. Se manifeste de alguma forma, recebendo esta palavra nesta manhã. Aonde abundou o pecado, superabundará a glória de Deus. Escreva. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a glória de Deus. Não importa se você até que errou. O que vai importar diante de Deus é a decisão que você toma a partir de hoje na sua vida. É a decisão que você toma a partir de hoje na sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor tem uma herança para nós. Jesus disse, ei, eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida o Senhor estará com você. E ele disse, eu vou para o meu Pai, vos preparar um lugar. E virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Quantos acreditam nessa promessa? Quantos acreditam
acreditam nessa promessa? Responde para mim. Quantos acreditam? Quantos acreditam que o Senhor está preparando um lugar para você? E eu digo mais, que esse lugar já está preparado. Muitas coisas já aconteceram. Nós estamos vivendo os últimos sinais nessa terra. Acredite. Deus tem um lugar de glória preparado para nós. E olha a palavra do Senhor que Jesus disse: venham, venham bendito de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Quem quer ouvir Jesus falando isso para você? Quem quer ouvir Jesus dizendo: vem, venham benditos de meu Pai. Recebam como herança, como recompensa a tudo que você viveu. Vem, tudo que o Senhor já preparou, foi preparado desde a criação do mundo para você. Aleluia. Deus tem um propósito para a sua vida nessa terra. Mas esse propósito não termina aqui. Lembra que eu disse? O propósito é maior do que a gente. Esse propósito não termina aqui. O plano de Deus para sua vida, ele envolve muito mais do que as poucas décadas de vida que você passará nesse planeta. É mais do que a oportunidade de toda uma vida. É maior. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus, é preciso temer a morte. Na verdade, é preciso não temer, não precisa temer a morte. Porque quem teme a morte é que não sabe o que vai acontecer depois dela. Você não precisa temer a morte. Que nem Paulo diz: o morrer, para mim, é lucro. O viver é ganho. Mas o morrer é lucro. Quem tem a sua vida por importante, não vive de acordo com aquilo que o Senhor diz. O Senhor diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim é digno de mim. E eu não sei o que te prende nessa vida, mas a Bíblia diz: aquele que não deixar pai, mãe, filho, não deixar tudo por amor a Deus, não é digno de Deus. Nós amamos tudo isso. Eu amo meus pais, amo meu marido, amo meu filho, amo tudo isso. Mas eu amo muito mais ao meu Deus. Ele vem em primeiro lugar na minha vida. O reino de Deus vem em primeiro lugar no meu coração. Nas minhas decisões, nas minhas prioridades, o reino precisa estar em primeiro lugar. A Bíblia diz: porque este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Ei, nós não somos nesse mundo. Você já sentiu saudade do céu? Você já sentiu saudade do céu? Como assim, Diana? Sente saudade do céu? Antes de você vir para cá, você já vivia eterna com Ele. Você já estava lá, o Senhor que trouxe você para essa vida. A minha mãe, quando ela ficou grávida de mim, ela disse que um anjo vinha. Ela sonhou que vinha um anjo de branco comigo nos braços e falou: olha, aqui está sua filha. E esse anjo me entregava para minha mãe. Ou seja, antes de eu estar aqui, eu já conhecia ele. Por isso que a chama arde no nosso coração.
é entender que é um propósito muito maior do que nós podemos compreender. São as bênçãos que Deus tem guardado e preparado para nós. Em comparação com a eternidade, nosso tempo na Terra não passa de um piscar de olhos. Mas as consequências durarão para sempre. Que vocês possam ficar com esta palavra e entender: as consequências da minha vida hoje durará para sempre. Antes de ir para a reflexão do dia, para o versículo de memorizar e para a pergunta, eu quero que você feche seus olhos aí na sua casa. Eu não sei como você tem vivido até hoje, mas não dá para você ignorar tudo o que você escutou aqui. Não dá para você ignorar a sua vida eterna. Deus te deu. Ela tá aí. A sua alma, ela é eterna. Você vai prestar conta diante de Deus de tudo que você faz aqui. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo eterno. Uns passarão a eternidade com eles, outros passarão a eternidade no inferno. Aonde você decide hoje, nessa vida, passar a sua eternidade. Nossa, Diana, mas agora você está falando tão direta. Eu não preciso passar a mão. Eu não preciso falar por parábolas. Porque se você está aqui hoje, você foi enviado por Deus para ouvir essa verdade. Então feche os seus olhos agora. Faça essa oração. Para que o Senhor possa ter um encontro com você aí na sua casa. Para que você venha colocar o teu altar em ordem. E falar: Deus, eu quero me preparar a partir de hoje para viver a eternidade contigo. Amém? Feche seus olhos. E repete essa oração. Ai, mas eu não me desviei. Eu sou crente, eu tô na igreja. Eu já sou crente a vida inteira. Eu não falei que você se desviou. Eu falei que você precisa ter um reencontro. Se reconciliar. Ou trazer essa lembrança, essa alerta. Oi, meu amor. Meu esposo entrou na live. Que Deus abençoe sua vida, meu amor. Então, vamos lá? Vamos orar? Feche seus olhos e repita essa oração. Deus, me perdoa. Me perdoa por viver como se não houvesse o amanhã. Deus, eu te peço, Espírito Santo, vem morar em mim. Espírito Santo, eu quero ser verdadeiramente o templo do teu Espírito. Eu quero ser o teu templo. Convida ele aí agora. Fala: Espírito Santo, vem morar dentro de mim. Espírito Santo, eu tenho errado, eu tenho pecado. Confesse agora os seus pecados. Fale para ele. Tem gente que fala: Senhor, eu peço perdão pela multidão dos meus pecados. Não, dê nome. Dê nome a esse pecado, que Deus sabe o que você faz. Então dê nome, seja sincera. A oração tem que ser sincera. Fala para Deus: Deus, eu tenho adulterado, eu tenho mentido, eu tenho roubado, eu tenho enganado a minha esposa, eu tenho enganado o meu marido. Confesse seus pecados diante do Senhor. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Confesse diante de Deus. Fala: Deus, me ajuda, Espírito Santo, a colocar minha vida em ordem. Me ajuda nas minhas fraquezas, naquilo que eu não consigo, nos meus vícios, nos meus pecados ocultos. Espírito Santo, me perdoa. Me ajuda a me reconciliar contigo. Aleluias! O Espírito Santo de Deus, aqueles que estão orando, o Espírito Santo de Deus te visita aí na sua casa. Aleluia! Fala: Espírito Santo, toma o controle da minha vida. Toma o controle dos meus pensamentos. Destrói, Senhor, todas as fortalezas do maligno que tenta me prender nesse mundo.
Me ajuda, Senhor, a priorizar o teu reino em primeiro lugar. Me ajuda, Senhor, a priorizar o teu reino em primeiro lugar e colocar o Senhor no lugar de honra na minha vida. Fala, Deus, me dá força que eu preciso para orar, para ler a Bíblia, para jejuar, para buscar o teu reino. Em nome de Jesus. Sinto o abraço do Espírito Santo de Deus te envolvendo nesta manhã. Sinta a alegria do Espírito Santo de Deus entrando no teu coração nesta manhã. Sinta o Espírito Santo trazendo novidade de vida para o teu coração nesta manhã. Sinta o Espírito Santo dizendo, olha, eu mudarei a tua história. Eu te conheço. Eu te formei. Sinto o Espírito Santo te envolvendo e dizendo, filha, filho, eu vou te ajudar nessa jornada. Em nome do Senhor Jesus, amém? Aqueles que oraram, agradeço ao Senhor pela oportunidade. Vamos para o pensando sobre o meu propósito. O tema para você, para a reflexão de hoje é: há muito mais na vida que apenas o aqui agora. E o versículo para você memorizar hoje é: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele deseja. Mas, se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. Está em 1 João, capítulo 2, verso 17. Uma pergunta para você meditar. Fala: uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer e a única coisa que eu deveria começar a fazer? Se questione sobre isso hoje. Uma vez que eu sei que eu nasci para ser eterno, o que é que eu preciso parar de fazer hoje? E o que é que eu preciso começar a fazer hoje? Se questione. E espere, porque a resposta virá. E você anote. Traga consciência e mudança. Escute, uma informação precisa ser transformada numa mudança de comportamento. Porque se a informação não gerar dentro de você uma mudança de comportamento, de nada serve. Tá certo? Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Muito obrigada por você ter estado aqui. E assim que eu fechar o vídeo, deixa o seu comentário. Como foi para você essa mensagem? O que Deus falou no coração nessa mensagem? Vai lá no meu post e deixa o seu comentário. O que o Senhor falou com você nesta manhã? Eu quero entender, eu quero te conhecer. Coloque lá o que Deus falou no seu coração nesta manhã. Se você sentir, encaminhe essa mensagem para outras pessoas. Eu tenho certeza que o reino do Senhor importa. Ah, irmã, você quer crescer? Não. Que o reino dele cresça. Importa que ele apareça. E tudo aqui é para a glória do nome dele. Porque tudo foi feito para ele. E eu tô aqui para cumprir o meu propósito. E a minha missão, que é fazer o reino de Deus avançar. Amém? Deus abençoe. Tenha uma manhã extraordinária na presença de Deus. E lembre-se, você foi criado por Deus para ser eterno. Gratidão. Deus abençoe. Amém. Amém, Luana. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Vai lá. Eu vou publicar. Vai lá, comenta. Tá bom? Para que mais pessoas assistam. Deus abençoe. Fica na paz.